O Egito era um país muito rico. Sua riqueza foi conquistada com a ajuda do povo hebreu, que habitou 430 anos com os egípcios. Os hebreus, ou israelitas, amavam a Deus, mas não podiam adorá-lo livremente porque eram escravos no Egito. Faziam um trabalho forçado, sem ganhar coisa alguma, o que representava uma grande economia para Faraó, o rei do Egito. Além do mais, esse país era pagão, isto é, tinha muitos deuses e não reconhecia o Deus dos israelitas, único e verdadeiro. A situação do povo de Deus não deveria continuar como estava. Era preciso mudar. E Deus tinha um plano para eles: levá-los para uma nova morada. Mas primeiro era preciso enfrentar Faraó. Moisés e Arão foram os servos de Deus escolhidos para pedir ao rei do Egito que deixasse o povo partir à terra prometida. Pediram, mas Faraó recusou atendê-los. Foi aí que o Senhor deu a Arão uma vara comum, mas que faria maravilhas quando Deus quisesse. Começou por transformar-se em serpente na presença de Faraó. Este chamou seus mágicos e mandou fazer o mesmo. Apareceu uma cobra, mas foi engolida pela vara de Arão. Então ele pegou a serpente e ela voltou a ser simplesmente uma vara nas mãos de Arão, na presença de Faraó. Mesmo assim, o monarca do Egito não quis acreditar que não era apenas mágica, e sim o poder de Deus. No dia seguinte, Moisés e Arão foram procurar o rei novamente. Souberam que ele iria até o rio Nilo, e para lá também foram eles. Meu povo no Egito está, deixa o povo ir. O Nilo era um deus adorado por causa dos alimentos que dava aos egípcios e por sua riqueza. Ao chegar ao rio, Faraó percebeu a presença daqueles dois irmãos hebreus que ele chamara de mágicos. Eles lhe falaram as mesmas palavras: deixa o povo ir. De coração duro, o rei resistiu ao pedido. O rei cruel não permitiu o povo hebreu sair. As pragas certo vão cair. Deixa o povo ir. A vara de Arão tocou as águas do Nilo e elas se transformaram em sangue. Os peixes foram morrendo e boiando. O mau cheiro do sangue era repelente. As demais águas, até a das casas para beber, transformaram-se em sangue. Durou 7 dias esta praga, mas nem assim Faraó amoleceu seu coração para deixar o povo ir. Passado esse tempo, outra vez foi feito o pedido ao rei: deixa o povo ir. Negando-se ele a permitir a saída do povo escravo, Arão estendeu a vara sobre as águas do rio Nilo, e milhares de rãs apareceram, saltando, pulando, coachando e enchendo toda a terra, entrando nas casas, no palácio do rei e em todos os lugares, como uma praga mesmo. Os egípcios foram reclamar com Faraó, e este mandou chamar à sua presença os representantes do Deus de Israel. Então falou: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. No dia seguinte, todos aqueles milhares de rãs amanheceram mortos, sendo recolhidos aos montes. Ficou provado que não se tratava de mágica, porém era um juízo de Deus. Mas, passada essa praga, o rei endureceu novamente seu coração. Outra vez vieram pedir a mesma coisa, que deixasse o povo ir. O monarca negou. Por ordem de Deus, Arão estendeu a sua vara no pó da terra e apareceram piolhos sobre as pessoas e sobre os animais em todo o país.
Faraó não escapou dessa praga. Encheu-se de piolhos também. Esta praga foi tão severa que chegou a impedir os cultos religiosos, pois não era permitido aos sacerdotes comparecer perante o altar com insetos imundos no corpo. A terceira praga visava a idolatria egípcia. Era uma dura reprovação divina aos idólatras. Até os mágicos do reino admitiram que se tratava do dedo de Deus nessa história toda. O rei, contudo, ainda não se abalou. Foi advertido pelos servos de Deus que, caso ele não deixasse o povo ir, mais pragas haveriam de cair. Como o faraó continuou indiferente, Deus mandou a praga das moscas sobre todo o povo, desmoralizando o deus deles chamado Belzebu. Os milhões de moscas tiraram o sossego do rei e de seus súditos, ficando dolorido e fazendo sujeira por toda parte. Mas esta, bem como as demais pragas, não chegaram a molestar os israelitas. Moisés e Arão andavam para lá e para cá e mais uma vez foram à presença do monarca a fim de pedir-lhe que deixasse o povo ir. Ide e oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra, afirmou outra vez o rei. Ao que Moisés respondeu brandamente: não convém nesta terra. Temos de ir a uma distância de 3 dias, caminhando no deserto, e lá ofereceremos sacrifícios ao Senhor. Concordou Faraó e pediu que a praga fosse tirada do Egito. Mal as moscas se foram, ele voltou atrás na sua palavra e não deixou o povo ir. Parecia endurecer cada vez mais o coração. Isso, todavia, só o levava e ao povo que governava a sofrer mais ainda. Como os egípcios adoravam animais, entre os quais o boi Apis, um grande deus para eles, o Deus verdadeiro mandou uma peste sobre todos os animais daquele país. Foi uma calamidade. O gado começou a morrer e não parava mais. Ovelhas, cabras, camelos, jumentos, cavalos e todos os outros animais domésticos que lhes pertenciam. Foi um flagelo terrível na criação. A história se repetiu. A súplica de Faraó para que parasse a praga, a promessa de deixar o povo ir e depois a negação dessa promessa quando a praga terminou. Então Deus fez cair uma chaga sobre os homens e sobre os animais em toda a terra do Egito. Punia-se a idolatria e desacreditava-se o deus Tifon, que era o princípio do mal, e exigia o sacrifício de vidas humanas em seus altares dos egípcios. Por toda parte ouviam-se gemidos e gritos de dor pelas úlceras da sexta praga. Até que o rei pediu aos servos de Deus que suspendessem a praga, porque ele deixaria agora o povo ir ao deserto sacrificar ao seu Deus. Suspenso o juízo de Deus, novamente o rei faltou com a palavra e foi preciso novo flagelo para castigar sua incredulidade. Desta vez, foi uma chuva de pedras sobre toda a terra. A saraivada desmoralizava os deuses Ísis e Osíris, o sol e a lua dos egípcios, e destruiu a plantação em suas roças. O mesmo de sempre aconteceu. Aparente arrependimento do rei, promessa de deixar o povo ir e endurecimento do seu coração. Era preciso outra praga, e ela veio através de gafanhotos. A 8ª praga era dirigida contra o culto de Serapis, que, segundo a crença dos egípcios, protegia o país dos gafanhotos. Esse falso deus ficou desacreditado quando milhões de insetos devoradores acabaram com toda a vegetação que sobrara da grande chuva de pedras. A desolação foi geral e o povo, sofrendo grandemente os efeitos das pragas, clamava ao seu rei. O rei, pressionado, mandava chamar à sua presença os servos de Deus e lhes prometia, como sempre, deixar o povo ir. E o clamor de Moisés e Arão se repetia: deixa o povo ir. Mas em seguida o rei fazia-se de esquecido
e não cumpria sua promessa. Por ordem de Deus, houve trevas sobre toda a terra durante 3 dias seguidos. Uma densa escuridão impediu que se locomovessem e fizessem qualquer tipo de trabalho. Era a reprovação aos ídolos que tinham os egípcios na natureza: Ra, Sol, Lua, Ísis e Osíris. A 9ª praga tornava difícil a comunicação entre eles e até respirar era penoso. Tão negra era a escuridão que os tinha assolado. Na terra de Gósen, porém, os israelitas tinham luz em suas habitações. O contraste era muito forte para que todos soubessem que era o Deus verdadeiro e quem eram os falsos deuses. Mas a paciência de Deus era muito grande para com os filhos dos homens. Mas quando persistiam contumazmente em sua impenitência, ele removia deles sua mão protetora. Recusaram-se a escutar a voz de Deus nas obras criadas e nas advertências, conselhos e reprovações de sua palavra. E assim, ele foi obrigado a falar-lhes por meio de juízos. Vencidos os 3 dias de densas trevas sobre o Egito, Faraó disse consentir na partida do povo israelita. Só que deveriam deixar todo o seu gado. Moisés não aceitou a proposta de Faraó e lhe falou firmemente: nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Disse então o rei ao servo de Deus: retira-te de mim, guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto, morrerás. A resposta do resoluto hebreu foi: disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto. E foi anunciada a 10ª e última praga, a morte de todos os primogênitos. A sentença foi assim lavrada: à meia-noite todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais. Pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem haverá jamais. Foi a última praga. Morreram de fato todos os primogênitos. Só assim o coração de Faraó cedeu. Desta vez sim, ele deixou o povo ir, porque não podia mais resistir à realidade que ele tanto fez para não reconhecer. O terreno estava preparado agora para a partida do povo de Deus. O êxodo já podia acontecer. Completavam-se os preparativos do povo israelita para irem ao deserto oferecer sacrifícios ao verdadeiro e único Deus. O coração do povo hebreu se alegrou grandemente e mal podiam esperar a hora de iniciar a longa caminhada do livramento. Raiava para eles uma nova manhã, iluminada pelo sol da justiça.